seguir os protocolos que é para ser seguido. Então Jó, ele seguia a liturgia, ele seguia protocolo, ele fazia sacrifício. Só que ele não tinha uma intimidade que Deus queria que ele tivesse. E como foi que Deus ele alcançou a ter intimidade com Jó? Foi através justamente do sofrimento. Porque ninguém amadurece sorrindo. Eu sempre digo isso, que o momento que eu mais tive, assim que eu conheci verdadeiramente quem é Cristo, foi no momento de perda. Foi no momento que eu perdi muito na minha vida. Foi no momento que o Senhor disse assim: olha, tu vai aprender a perder. Porque é na perda que eu vou te ensinar. É na frustração, é na prova, é na luta, é na tribulação que eu vou te ensinar a me conhecer de perto. Porque o que é que acontece quando uma pessoa se aproxima de Jesus, aí aceita Jesus, aí acha que sua vida vai ser um mar de rosas. Aí o que é que acontece? A pessoa se afasta, eu não quero mais Jesus. Porque as coisas começam a apertar. Aleluia, glória a Deus. As coisas começam, aleluia, a fugir do controle dela. Então o que é que ela faz? Ela se afasta. Aí vai procurar outras coisas para tentar preencher seu vazio, para tentar preencher a sua lacuna, né? E era isso que o povo também de Israel fazia. Quando Deus não dava o que eles queriam, do jeito que eles queriam, eles iam procurar outros deuses. Aí o que é que aconteceu? Os deuses também não davam. Sabe por quê? Porque Deus tem poder para nada. Esses deuses não têm poder para quem tem poder. Aleluia, é o próprio Deus. Então eles se voltavam para Deus novamente. Glória a Deus. Então, para você entender o que Deus quer falar nessa noite, é que o sofrimento ele tem propósito em nossa vida. Então a gente vê que o Senhor, aleluia, em um dia ele permite uma calamidade extrema na vida de Jó. Eu fico imaginando que eu perdi só uma pessoa que foi minha mãe, e foi uma dor terrível. Jó enterrou 10 filhos num dia só. Você imagina a pessoa enterrar 10 filhos num dia só? E foi isso que aconteceu. Deus ele permitiu, Deus assim, quando Satanás foi interrogar a Deus, ele pediu permissão, porque para tocar na nossa vida, aleluia, Satanás ele tem que pedir permissão. Como assim, irmã? Deus vai permitir que Satanás toque. Ele usa muitas vezes para trazer a gente de volta para o altar. Ele usa para trazer de volta para o altar, porque tem pessoas que só voltam para o caminho que Deus quer para a sua vida através, aleluia, de Deus criar uma situação adversa, uma tribulação. E quem é que cria esse tipo de tribulação, irmão? Deus usa o próprio Satanás para isso. Porque a palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então destruição está no seu DNA. Está no DNA de Satanás. Então o que é que acontece? Aleluia. Ele pede permissão ao Senhor. Ele disse: olha, observasse tu, meu servo Jó, homem temente que se desvia do mal. Ele disse: mas também, né? Ele tem tudo. Como é que ele não vai te servir? Satanás respondendo a Deus. Aí Deus diz assim: tá certo. Porque a onisciência de Deus já via lá na frente que Jó, ele não blasfemaria. Aleluia. Mesmo depois de toda aquela dor que ele ia passar, aleluia, Deus na sua onisciência já estava no futuro e já sabia. Se eu vou permitir isso aí, para que Jó me conheça de perto, para que eu tenha mais intimidade com ele, para que ele se fortaleça mais depois desse vento passar. Aleluia. Então Deus permite que Satanás toque. Olha, vai lá e toca. Agora tu só não toca, sabe aonde? Na alma. Oh, glória. Porque a alma ela me pertence. Agora tu vai tocar, aleluia, no físico. Tu vai tocar na carne dele. Porque quando a gente lê a palavra, a gente vê que até uma enfermidade também foi posta sobre ele. Não foi só perda física, mas a sua carne. Ele ainda tinha que lidar com isso, tinha que lidar com amigos que julgavam e diziam: olha, do pecado só pode ser. Tu só pode ter pecado para Deus ter permitido isso aí. Então veja só o cenário que Jó estava. Ele perdeu bens materiais, aleluia, ele perdeu filhos, ele perdeu até os seus amigos, aleluia, que seus amigos começaram a lhe julgar, e estava só ele, Deus e a mulher, e ainda a mulher dele que estava com ele disse assim: olha, blasfema esse Deus aí, ó. Vai e morre. Você imagina a companheira, aleluia, que está lado a lado, aleluia, que é carne da carne, chegar e dizer assim: olha, aí sabe o que ele responde para ela? Ele disse: olha, tu recebesse o bem de Deus, tu quer receber o mal? Como assim, quando Deus permite o mal? O Senhor, ele usa
Porque ninguém amadurece sorrindo, igreja. Ninguém cria, aleluia, uma intimidade com Deus profunda, sem a dor. Glória a Deus. E eu estava esses dias conversando com Deus, e Deus disse assim a mim: a minha intimidade contigo está sendo gerada no ventre da dor. Aleluia. Aleluia! Para você entender o que Deus quer falar, Ele está dizendo assim: quando uma mulher está grávida, aleluia, a palavra até diz sobre isso. Quando ela está grávida, vem o momento de ela ter o bebê. O que é que acontece? Ela começa a ter contração, ou seja, dores em cima de dores, para que aquela criança saia. E o que é que acontece quando a criança sai? Aquela dor já não existe mais. Eu já não me lembro daquela dor. O que é que eu pego? Eu pego a criança no colo e aquela dor que eu tinha, eu já não lembro mais. Então é isso que Deus está fazendo através da dor. Aleluia! O milagre está sendo gerado. A intimidade está sendo gerada. E quando ela for gerada, você não lembra mais da dor. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. E mesma coisa quando Jesus voltar e a gente chegar lá no céu, a gente vai dizer: valeu a pena. Aleluia, renunciar. Valeu a pena perder. Valeu a pena negar o meu eu para poder receber, aleluia, a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então toda dor ela tem um propósito. Então Jó não tinha essa intimidade toda com Deus que a palavra afirma. Como você diz isso? Porque ele diz: eu não conhecia, aleluia, de perto, mas eu conhecia de longe. Ou seja, para você entender, é como se eu tivesse uma amizade e eu não falasse tanto com essa amizade. Então quer dizer que eu não tenho intimidade com essa amizade. Eu não posso falar tudo o que eu quero, eu não posso ter a intimidade de abrir a minha vida para essa pessoa totalmente, porque eu não tenho essa intimidade toda. Então Jó tinha essa liturgia, ele seguia as coisas, fazia sacrifício, mas ele não tinha a intimidade que Deus queria que ele tivesse. Aleluia. Irmãos, intimidade é você chegar lá em Jesus, você se ajoelhar, aleluia, porque eu sou assim. Eu converso com Jesus como se fosse meu amigo. Quando eu não estou bem, eu chego lá logo dizendo: Jesus, hoje eu não estou bem não. Jesus, hoje eu quero pegar. Jesus, hoje eu quero desviar. Jesus, eu quero sair. Então quando você tem intimidade, você fala dessa forma com Deus. Aí o que é que acontece quando você é assim? Aí ele começa a lhe encher da graça. Aleluia. Aí aquilo que você queria, você não quer mais. Aí ele derrama a porção sobre você e você diz: não posso deixar Jesus. Eu não posso deixar a presença. Porque quando você conhece a presença, você não negocia. Quando você entende o valor de sentir a presença de Deus, você olha para o lado e diz: não vou trocar isso aqui por isso. Eu não vou trocar essa presença que eu sinto dentro do meu quarto com isso aqui, com esse prato que é lançado para mim. Eita, Jesus, é verdade. Irmãos, e essa luta é 24 horas. É verdade. Não para não, meu amigo. Não para. Logo quando você acorda, eu digo: Jesus. Quando eu me ajoelho, sabe, eu digo: Jesus, se eu pudesse, eu não saía daqui. Eu não me levantava, porque se eu me levantar, a guerra vai começar. Aleluia, decaia sobre mais. Porque quando você se ajoelha, você está na presença do Pai. Mas quando você se levanta, assim como Deus trabalha 24 por 48, Satanás também. E Satanás, ele é um ser inteligente. Há quem diga que Satanás é um ser que apenas ele vai lá e destrói alguém. Não! Ele é estrategista. O que é que ele fez com Jó? Ele estudou a vida de Jó. Ele diz: olha, eu vim de rodear a terra. Eu estou passeando, eu estou observando. E como é que ele age na nossa vida, irmão? Ele vê o que a gente faz durante o dia. Ele vê os nossos passos. E aí, se a gente não tiver intimidade firmada na rocha, ele lança a seta e a gente cai. É verdade. Aleluia. Então é preciso a gente entender nessa noite que para a gente poder vencer
passa. Presença de Deus não. Oh, glória. Ela permanece na sua Aleluia. vida. Glória a Deus, aleluia. Porque emoção, você faz coisa na sua euforia. Então Deus não queria isso. Puxa. Deus queria uma intimidade profunda. Aí quando chega no capítulo 42, ele diz assim: bem sei eu, Senhor, que é tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu preciso dizer a você, nenhum dos planos de Deus pode ser impedido na minha e na tua vida. Agora tem um porém. Eu estava orando essa madrugada, sabe o que o Senhor disse a mim? Disse: filha, na tua vida, o único que tem poder para destruir o que eu tenho na tua vida é tu mesmo. Eu disse: como assim, Jesus? É tu mesmo, tu não tiver em mim. Porque veio a Sansão. Sansão, ele queria um ministério extraordinário, mas o que foi que Sansão fez? Ele começou a brincar com o pecado. Ele começou a dar ouvido a Dalila. Ele começou a dar ouvido à voz da sedução. Aí quando ele foi perceber, o Espírito já não estava mais nele. Já era tarde. Aleluia, glória a Deus. Ele começou a revelar aonde estava a sua virtude para ela. Aí o que é que acontece? Chega lá o pessoal, os filisteus. Ei, acabou-se. Aleluia, Jesus. Deus ainda teve misericórdia lá na frente da vida de Sansão, mas foi triste a morte dele. Foi triste a morte dele. Então, para que eu viva, para que o plano de Deus ele não seja frustrado na minha vida, eu preciso também estar em Deus. Para que Deus cumpra algo em minha vida, eu preciso estar em Deus. Eu creio. Aí no versículo 5 ele diz assim: eu me conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo, aleluia, no pó e na cinza. Glória a Deus. Ele se arrepende, ele acha que conhecia pela liturgia que ele fazia. Porque tem pessoas, irmão, que acham. Aleluia, tem gente que tem 30, 40 anos na igreja, mas ainda não teve uma experiência total com Deus. Como assim, irmã? Não teve ainda uma experiência total. Tem pessoas que têm 40 anos, mas tem um pecado de estimação na sua vida que ela não consegue deixar. Sabe o que é isso? Que ela não consegue deixar? É porque ela ainda não teve realmente um encontro de perto com Deus. Porque quando eu tenho um encontro de perto com Deus, aquilo que eu fazia, aquilo que ela me aprisionava, não me aprisiona mais. Porque a palavra do Senhor disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Porque quem está preso no pecado, ele está preso. A gente, quando está em Cristo, a gente tem que se sentir livre. A gente não tem que se sentir preso. Glória a Deus. Então Jó, por mais que ele fizesse, por mais que ele, aleluia, oferecesse sacrifício, agora você vê, eu acho interessante que Jó oferecia sacrifício para os seus filhos. A Bíblia não diz que ele oferecia em prol da vida dele. Você está entendendo isso aqui? Ele subia, aleluia, no templo para oferecer sacrifícios aos seus filhos. Irmão, deixa eu dizer isso aqui a você. Aleluia, quando você coloca alguém, aleluia, no seu coração como primeiro, vai dar errado. Quando você coloca, por exemplo, o que é que você quer dizer, irmão? Ele diz que ele ia ao templo oferecer sacrifício para os seus filhos. Quem era a primazia na vida de Jó? Os seus filhos. Então ele colocava como trono, aleluia, do seu coração os seus filhos. Então isso era impedimento de ele ter relacionamento com Deus. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que não deixa seu marido, seu filho, sua filha, Deus não está dizendo para você sair de casa, deixar sua família, não, irmão. Entenda o que Deus está dizendo assim: tire do trono do seu coração. Ah, eu não vou para a igreja porque é minha esposa. Ah, eu não vou para a igreja porque é meu filho. Ah, eu não vou para a igreja. Isso é colocar no lugar. É você deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça por causa de filho, marido, esposa, esposo. Quantas coisas, irmão, Deus me pediu. Eu já disse isso aqui. Deus disse: eu quero que tu renuncie isso aí. Irmão, dói na alma, irmão, renunciar, irmão. Uma coisa que você ama, dói. Deus disse: eu quero que tu entregue isso aí pra mim. Deus pediu trabalho a mim, eu entreguei
eu entreguei. Deus pediu pessoas, eu entreguei. E Deus também pediu a minha mãe. Como eu disse a vocês aqui. Porque o Senhor disse, Deus, o Senhor é poderoso para fazer. Ele é poderoso. Foram 3 dias de jejum, oração, grupo, tudo. Mas quando foi 3h50 da tarde, eu disse, Deus, o Senhor é poderoso para fazer milagre. Aí sabe o que Deus disse a mim? Quando eu entrei naquela UTI, quando eu botei meu pé, sabe o que Deus disse a mim? Era 3h50 da tarde. Ela ainda estava indo, mas não tinha ouvido ainda. Deus disse assim, quando eu fui lá orar, Deus disse assim, pare, eu parei na porta da UTI. Eu disse, Deus, tu és poderoso para fazer milagre. Aí Deus disse assim a mim, eu quero ver quem é maior agora. Eu disse, como assim? Eu quero ver quem é maior na tua vida agora. Se sou eu ou tua mãe. Porque o milagre é você. O milagre hoje é você. Deus disse assim a mim. Eu disse, como assim? Jesus, o milagre sou eu. O milagre é você se você permanecer na presença. Eu quero ver quem é maior. Irmão, eu já sabia. Quando foi 7h50 da noite. Fui lá aquele protocolo com ela, conversei com ela, aceitou Jesus. Foi uma coisa linda. Assim. Peguei na mão dela, disse, mãe, Deus vai levar. Quando Deus vai levar, eu vinha a lágrima dela. Foi uma coisa extraordinária. Quando foi 7h50 da noite, eu recebi a notícia. Não é uma dor, irmão. Sendo que eu disse, Deus disse assim, essa dor vai sair. Vai ter um dia que vai falar, vai dizer, irmão, você precisa crer no poder de Deus. Você precisa crer no poder de cura de Deus, irmão. Você está entendendo isso aqui? Porque quando eu coloco Deus como primeiro da minha alma, irmão, não tem dor que me faça parar. Mesmo eu com a dor, eu vou caminhando. Sabe o que Deus dizia a mim? Quando eu perdi ela recentemente, né? Aí quando eu ia para a igreja, eu dizia assim, olha, vai caminhando que eu vou te curando, vai caminhando que eu vou te curando, vai caminhando. Aí quando você vê, eu tinha perdido ela num dia. Aí quando foi depois, no outro dia de manhã, meu irmão, isso aqui foi uma prova de Deus. Eu recebi uma ligação assim, missionária, a senhora tem como pregar aqui? Eu digo, Jesus, o que é isso? Aleluia, eu disse, Deus, o Senhor não está respeitando a minha dor. Foi o que eu fui dizer para Deus. Deus, o Senhor não está respeitando a minha dor. Aí Deus disse assim, eu quero ver quem é maior. Eu disse, irmão, amém. Agora, irmão, vê a palavra que Deus me deu, irmão. Aleluia. Quem for, aquele negócio de cortejo de Naim, de seu filho. Irmão, como é, irmão, da pessoa? Eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou pregar isso? Se o Senhor levou a minha mãe, como é que eu vou pregar que o Senhor ressuscita e que o Senhor restaura? Imagina aí, irmão. E nesse dia, irmão, quando eu preguei isso aí, foi 10 pessoas. Aleluia! Glória! Aleluia! Tinha um lá que estava fumando cigarro. Ele entrou, estava cheio de anel, cheio de coisa, de corrente. Irmão, esse menino entrou, irmão. Parecia uma criança que jogou cigarro fora. É assim que Deus faz. Sabe o que Deus faz? Aleluia! Deus usa a nossa dor para alcançar outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio. E Deus usou a dor de Jó para lhe dar muito além. Aleluia! Muito além do que ele pensava. Porque o Senhor diz no versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó. Aleluia! Glória! Aleluia! Ele muda situações. Ele muda quadros. Eu não sei qual é o problema. Aleluia, que você está vivendo, se é no seu casamento, aleluia, se é na sua família, se é com seu filho, não sei. Mas Deus está dizendo, eu mudo a situação. Mas para que eu mude, você precisa estar em mim. Aleluia. Você precisa colocar eu como primazia em sua vida. Se a gente não coloca Deus como primazia, não tem como, irmão. E esses meses pra cá na minha vida, se eu não conheço a minha história, eu continuo perdendo. Eu disse, Deus, eu continuo perdendo. E Ele disse, você vai continuar perdendo até, eu dizia assim, até hoje. Porque é na perda, irmão,
que a gente conhece Jesus de perto. Aleluia. É na dor da perda que a gente conhece, que a gente tem intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Ele vai chegar para mudar a situação, mas primeiro ele vai usar essa situação para mudar você. É. Quando acontece alguma coisa, eu digo, Deus, o Senhor quer? Eu não questiono mais não. Sabe o que eu digo? Eu digo, Deus, o Senhor quer me dizer o que com isso aqui? O Senhor quer me ensinar o quê? A minha pergunta agora é essa de Deus. Não é a pergunta que eu fazia antes, que eu dizia assim, mas meu Deus, começava a questionar, começava a murmurar, não. Hoje eu digo assim, Pai, por que o Senhor quer fazer o que com isso aqui? O Senhor quer me ensinar o que com isso aqui? Um exemplo para você entender. Você pede paciência a Deus. Deus me dá paciência com certa situação que Deus vai fazer. Deus não vai lhe dar paciência. Ele vai colocar situações para você aprender a ter paciência. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele vai usar a situação para aprender, para você aprender a ter paciência. Então ele vai usar essa dor, essa frustração, para mudar você, para trabalhar em você. Amém, Jesus. Não tem como, aleluia, conhecer Jesus se Jesus não começar a trabalhar na minha alma, Aleluia. começar a trabalhar no meu íntimo. Aleluia. É assim Aleluia. que a gente conhece a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É dessa forma que Deus ele trabalha em nossa vida. A gente vê um exemplo de Pedro. Pedro andava com Jesus, mas Pedro ainda não amava a Jesus verdadeiramente, porque ele tem um interrogatório com Pedro. Se tu me ama, eu amo. Tu me ama mesmo? Não, mas tu me ama, Pedro. Aí Pedro nega. Aleluia. Glória a Deus. Aí como é que Pedro ama desse jeito? Mas não. Jesus teve que trabalhar na vida de Pedro. Aleluia. Então Jesus ele quer, aleluia, colocar o amor perfeito nos nossos corações. Aleluia. Você quer saber se você ama a Deus de verdade? É quando ele lhe pede algo que lhe confronta e você não quer entregar. Aí você vai dizer se você ama ou não. Porque se você não entrega, meu filho, você não ama não. Porque a gente mostra quando a gente ama a Deus, quando Deus está como primazia, nós quando a gente entrega. Abraão fez o quê? Só eu quero teu filho. Mas Deus não queria matar o filho dele. Deus queria saber onde é que estava o coração dele. Aleluia. Glória a Depois Deus. do cumprimento da promessa. Aí depois que a promessa chega, aí Deus vai querer saber quem é maior, a promessa ou eu? O cumprimento da promessa ou eu? Ele disse, olha, me entrega aí. Entrega teu filho. Aleluia. E ele nem dizia, pai, onde é que está aqui o cordeiro? Aleluia. Deus promete. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aí Deus chega lá, Jesus brada lá. Diz, não, agora eu sei. Agora eu sei. Então Deus ele quer chegar nesse nível comigo e com você. Amém. Ele quer chegar a esse nível de intimidade. Aleluia. Deus não quer só que você venha para a igreja segunda, terça, quarta, quinta. Aleluia. Não. Aí quando chega na sua casa, você continua a mesma pessoa. Eita glória. Aleluia, Jesus. Aí olha, chega aqui, adora, canta. Quando chega lá, fala alto, grita. Eu não sei porque Deus está dizendo isso aqui. Aí quando chega lá, briga. Aí quando chega lá, discute. Aí quando chega lá, julga. Então isso aqui, irmão, Deus não quer só isso aqui, mas Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade com o ser humano. Ele quer resgatar o que foi perdido lá no Éden. Quando Deus descia para falar com Adão e Eva. Aleluia. Deus quer resgatar esse relacionamento. Porque é através do relacionamento com Deus que a gente vence, que a gente rompe as coisas. Que a gente chega a um nível maior. A gente vê Ezequiel um exemplo. Só é a água para alcanhar a água. Mas vai andando. Lá na cintura. É isso que Deus quer fazer.
É isso que Deus quer transbordar na nossa vida. Aleluia. Essa mulher mesmo dos Glória. 5 maridos, que o irmão estava aqui pregando, que Jesus interrogou ela, que Jesus conversou com ela, a gente vê que essa mulher, ela não tinha satisfação em sua alma, ou seja, não tinha relacionamento com Deus. Por mais relacionamento que ela tivesse, havia um vazio em sua alma. Deus queria preencher esse vazio. Irmão, entende isso aqui. Nem filho, nem marido, nem esposo, nem esposa. Ninguém preenche o que só Deus pode. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Então Deus. essa mulher, ela passou por 5 relacionamentos. O que tu tá agarrando não é o teu também. Jesus disse. Aí ela pegou, foi sincera, se arrependeu, ela confessou. E quando ela confessa, quando a gente confessa, aí é que vem, aleluia, a presença de Deus. E essa presença começa a mudar. Aleluia. Glória a Deus. Dentro de nós. Então o Senhor, Ele tem poder, irmão, para mudar. Aleluia. Ele quer mudar a sua vida. Aleluia. Assim como Ele fez Glória a na Deus. vida de Jó. Porque, irmão, ter título de crente não quer dizer que a pessoa... Eu preciso dizer isso aqui. Não quer dizer que a pessoa tem relacionamento. Amém. Sabe quando foi? Faz 3 anos que eu perdi minha mãe. Sabe quando foi que eu comecei a ter relacionamentos com Jesus? Foi depois que eu perdi ela. Eu disse, mas meu Deus, eu passei esse tempo todo indo para a igreja, eu fazia parte do negócio, das coisas. Seguia a liturgia. E eu achava que eu tinha relacionamento com Deus. Eu achava na minha cabeça que eu, aleluia, já era salva. Aí sabe o que Jesus disse a mim? Se a trombeta tocar o não sobe não. Eu disse, como assim, Jesus? Eu não subo. Deus bradou isso dentro do meu quarto. Eu disse, como assim, Jesus? Eu não subo, faz tempo que eu sirvo ao Senhor. Como é que eu não subo? Eu faço parte disso, faço parte daquilo. Mas não tem, você não tem ainda. Você não rompeu na sua alma ainda. Tem muitos tronos no seu coração que precisa ser derrubado. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitas coisas no seu coração que os altares estão lá em cima. E eu estou lá embaixo. Você negocia a presença muito fácil. Você deixa a minha presença muito fácil. Porque eu fugia do que Deus tinha. Eu fugia, eu recebia uma palavra. Pregar, não quero não, irmão, vou não. Irmão, vem pra... Não, irmão, hoje não, ficar em casa. Relacionamento que eu tinha, e ficava com relacionamento. Aí deixava Jesus. Deixava de... Tá entendendo, irmão? Deixava de orar. Por causa de quê, irmão? Assistir filme, seriado. Tudo isso é quando você negando a Deus. É negando a Jesus. A pessoa passa 5, 6, 7 anos para dar visão, mas não passa com Jesus. Ei. Como é que eu amo Jesus desse jeito? É verdade. Irmão, foi muita coisa que Deus me libertou. Irmã, a senhora era crente, Deus me libertou. Quem disse? Que crente Deus não liberta? Tem crente que precisa ser libertado de muita coisa. Aleluia, Jesus. Precisa Glória a Deus. romper muita coisa para poder chegar mais pertinho de Jesus, porque Jesus é santo, irmão. Aleluia. Como é que eu digo que eu sou santa, que eu sou santo, se eu pego, me coloco na tela da televisão do celular e começo a assistir coisa obscena, começo a assistir filme seriado com cena, com nojeira? Como é que eu digo, que eu, aleluia, sirvo a Jesus, que eu sou santo igual a ele? Não, irmão. Aleluia. Não é não. Aleluia, Jesus. Eu comecei a dizer assim, eu vou estudar agora. Eu vou te mostrar o que é que tem por trás disso aí. Eu vou te mostrar o que tem por trás do cinema, dos filmes, do seriado que tu assiste. Eu vou te mostrar. Eu disse, mas nada demais, eu estou só assistindo. É, vou te mostrar. Irmão, eu tive uma experiência espiritual com Deus, irmão. Um demônio saía dessa televisão, assim, um demônio. Eu digo, o que é? Irmão, levei um susto tão grande que foi Jesus que me segurou. Isso eu vou mostrar tudo. O que é que esse povo, esse sistema trabalha, o sistema, a cultura trabalha. O diabo trabalha para aprisionar as mentes. É através disso aí. Aí o que é que essas coisas apresentam? Eu não sei porque que Deus está dizendo isso. O que é que essas coisas apresentam?
então? O que é que ensina? Ensina a trair a esposa e o esposo. Ensina a se prostituir. Ensina a beber. Ensina a usar droga. Aí tudo isso vai ser liberado em você, olha. Aí você está ali assistindo. Aí está tudo sendo liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Esses dias eu fui assistir jornal. Sabe o que Deus disse a mim? Pare! Eu digo, como assim? Pare de assistir jornal vendo gente morta, suicídio, gente se drogando, traficante. Pare! Eu já lhe ensinei sobre isso. Eu digo, meu Deus, eu já lhe ensinei. Porque é por esses portais que Satanás ele vai. Mas irmã, eu vou ficar sem ver notícia, mas como é que eu vou saber das coisas? Procure um jornal decente. Procure um jornal que não apresente coisas que vai contaminar você. Aleluia. Que vai contaminar a sua vida. Por isso que eu digo, irmão. Aleluia. A palavra do Senhor diz. Hoje de manhã eu estava lendo, abri a Bíblia, devocional. Primeira palavra que Deus disse. Quem quiser vir por mim, negue. Assim mesmo. É verdade. Meu filho tem que negar, não é brincadeira não. O Jesus amado. Tem que negar. Por isso que para o povo do mundo a gente é louca. Esses crentes é tudo louco. Esses crentes não tem noção das coisas não. Porque a loucura do mundo, aleluia, como você já sabe. Então, irmão, Deus pode, Deus vai, Deus quer fazer na sua vida, assim como Ele fez na vida de Jó. Mas para Ele fazer, é preciso se achegar verdadeiramente de corpo, alma e espírito na presença do Pai. Aleluia. Aleluia. É preciso romper Aleluia. isso. Irmã, a minha vida espiritual está só. Irmã, eu estou sem força. Sabe o que é isso, irmão? Comece a analisar o que você tem feito. Comece a fazer uma análise. O que é que você tem feito no seu dia? O que é que você tem feito na sua casa? O que é que você tem falado? Eu tive uma experiência essa semana. Deus permitiu um demônio na minha casa entrar. Meu irmão chegou lá e falou palavrão. Ele chegou a falar palavrão. E falou palavrão, falando. Deus permitiu que isso acontecesse. Para Deus me ensinar sobre também palavras dentro do nosso lar. E a nossa boca, ela tem poder. E ele falou palavrão. Aí eu disse, não fale isso aqui. Porque aqui quem mora é Jesus. E ele falando que ele mexeu comigo, eu disse, meu Deus, não acredito mal. Quando foi de madrugada, tinha terminado de orar. Terminado de orar, quando eu fui no banheiro, aí aqui, micro-ondas, na televisão, e o demônio assim, pé assim. Televisão, que coisa feia ele era. Desse tamanho, eu disse, Deus, o Senhor mora aqui. Como é? Aí eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus, que aqui tem dono. Ele desapareceu. Aí eu fui perguntar a Jesus por que ele estava dentro da minha casa. Eu disse, por que o Senhor permitiu em casa? Sabe o que foi? As palavras do seu irmão que trouxeram, porque ele chamou tanto nome feio. Aí quando ele chegou no outro dia lá em casa, eu disse a ele, olha, em nome de Jesus, você não entra mais aqui falando o nome que você falou. Em nome de Jesus eu falo. Aí eu olhei assim pro olho dele, aí Deus me mostrou o que estava. A perturbação dele, a opressão. Ele ia falar, quando ele ia falar, ele engoliu. Eu disse, em nome do Senhor, você não entra mais aqui falando as suas palavras que você falou. Aí ele pegou, que pegar lá em casa, e foi-se embora. Então, irmão, as nossas palavras, tudo isso influencia no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Deus. Então que a gente possa fazer que nem Jó. Aleluia, romper isso. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conforme com essa era, por isso espera, em Deus espera. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso, pela palavra, pelos louvores. Só passando para avisar que quarta-feira tem ciclo de oração. Na quinta-feira, oração para a mocidade. Na sexta-feira tem doutrina. No sábado pela manhã, consagração. E à noite é culto de avivamento. Amém? E o que o irmão
Luiz fez aqui é um reflexo, um retrato que a gente tem que aprender o que é humildade e simplicidade no caminho do Senhor, né? Então eu quero dar parabéns e louvo a Deus pela vida do irmão Luiz, amém? Tem mais necessidade de oração. Pai eterno, Pai amado, Pai soberano, te agradecemos por este culto e por essa noite, meu Pai, pela tua palavra e pela tua presença neste lugar, meu Pai. Continue nos abençoando, Senhor. Cada servo teu que chegou aqui nessa noite, meu Pai, atrás de uma resposta e saiu daqui, meu Pai eterno. Aleluia! Ó, meu Pai, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, a qual me distraste ao coração da tua serva nessa noite. Meu Senhor Deus, que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos ensinando, meu Pai. Aleluia, a viver uma vida de santidade, meu Pai, através da tua palavra. Que o Senhor possa entrar no nosso íntimo, no nosso coração, meu Pai. Aleluia, e fazer uma obra de regeneração, para que nós possamos ter mais intimidade e comunhão contigo, ó Pai. Continue nos ajudando e nos fortalecendo, aleluia. Continue repreendendo qualquer tentativa do maligno, ó Pai, contra a nossa vida, porque maior do que aquele que está no mundo é o Senhor que vive em nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja. Amém. Deus abençoe.